Olá, querido, em Cristo, graça e paz. Nós estamos dando sequência a uma série de ministrações sobre as dinastias imperiais e os imperadores romanos. E eu estou tendo o prazer de conduzir você nesta sequência de ministrações. O nosso objetivo é o seu crescimento espiritual. Olha, nós falamos no vídeo anterior que o último imperador da dinastia do Severo, o único imperador romano, foi Alexandre Severo. E depois de Alexandre Severo, ascende ao poder imperial. Assume o trono imperial Diocleciano. Diocleciano, eu diria que houve na vida deste cara a maior manifestação diabólica. Esse camarada foi uma verdadeira personificação do diabo. Ao tornar-se imperador romano, a primeira coisa que ele fez foi desencadear uma sangrenta e acirrada perseguição contra os cristãos. Diocleciano ascende ao poder numa época de declínio do Império Romano. Foi no período da crise do terceiro século. Foi também no período de militarização, porque Alexandre Severo estava morto. É neste momento que Diocleciano assume o poder. A primeira coisa que Diocleciano fez foi criar uma tetrarquia. Por isso ele é chamado de o tetrarca. Uma tetrarquia é um sistema de governo de 4 governantes. Por que assim? Olha, o Império Romano tinha uma cobertura territorial muito ampla, muito vasta. Era parte ali do Império Romano, olha, grande parte da Ásia, grande parte da Grécia, grande parte da Espanha, da África e do Egito. Aí ele criou uma tetrarquia e ele delegou o poder a esses imperadores. Ele deu atribuições a esses imperadores. Quais foram os imperadores? Olha, foi Maximiliano, Galério e Constâncio. Cada imperador desse ficou com a jurisprudência de grande área territorial, exatamente para dificultar a fuga dos cristãos. Roma tinha 2 tipos de imperador, né? Tinha o imperador Augustus e o imperador César. O Augustus, além de deter o poder legislativo, judiciário e executivo, ele era também detentor do poder religioso, ele era representante do povo. Já o imperador César, não. Ele era menor do que o Augustus. Mas esses 3 imperadores eram subalternos, porque o maior seria Diocleciano. Né? Diocleciano. Não se pode negar que Diocleciano foi um cara muito ambicioso, de muitas conquistas, né? Fez grandes conquistas, né? Fez profundas reformas administrativas. Mas Diocleciano criou um regime de governo chamado dominato. O dominato. E o dominato era caracterizado pelo despotismo. Né? O déspota era espécie de um monarca. E o monarca, ele atua com poder absoluto, né? É a monarquia absolutista. Então Diocleciano, ele foi um grande monarca. Ele era detentor de todo o poder. É isso? Ele se achava o grande. Né? E ele foi gerado dentro deste camarada um sentimento espúrio pelos cristãos. Né? Um sentimento de repulsa. Um sentimento de aversão, de apatia, tal qual Caracalla. Lembra de Caracalla, da dinastia dos Severos?
Então o comportamento de Diocleciano foi semelhante ao de Carácala. Então Diocleciano desenvolveu esse sentimento de repulsa pelos cristãos. A partir daí veio uma perseguição sangrenta, uma perseguição a mais truculenta que houve. Ele criou vários editos, né? Vários editos visando assim banir da face da terra o cristianismo. O primeiro edito que ele criou foi o edito que considerou o cristianismo uma religião ilegal, ilícita e imoral. Além disso, essa religião, o cristianismo, seria uma ofensa, uma ameaça à ordem e ao progresso do Império Romano. E a partir daí, ser cristão seria ser um criminoso. Ele promulgou um segundo edito, né? Foi um edito que deu legalidade à destruição de templos religiosos. Todos os templos seriam destruídos. E muitos cristãos morriam nos escombros. Nos escombros. Quanta truculência! Constantino foi depois, né? Diocleciano promulgou um outro edito, né? Um edito que dava legalidade à destruição de todos os exemplares das escrituras sagradas. Então foi queimado todas as escrituras sagradas. Olha, ele utilizou também o método de Coliseu, né? Foi aquele método lá utilizado por Nero, né? Lá no primeiro século, né? Coliseu, os cristãos morriam agonizando na boca dos leões. Ele utilizou também o método de pedreira. Aquele que professava a fé cristã, aquele que se convertia ao cristianismo, se levado para as pedreiras, distante da civilização. Lá ia trabalhar sem remuneração, sem água e sem alimento. E lá o cristão tinha morte lenta e agonizante. Ele ia trabalhar o dia todo, ia transpirar muito, cansar muito, não tinha direito a descanso, nem água e nem alimento. Então ele ia morrer de cansaço, de estafa, de cansaço, ia morrer desnutrido e desidratado. Então Diocleciano foi uma grande manifestação do diabo aqui na Terra. Uma personificação do mal. Ele utilizou também o método de banimento. Aquele que não queria renunciar à fé em Cristo e viver, que era considerado uma ofensa à economia romana, aí era banido para ilhas bem distantes. Lembra que no primeiro século, um outro imperador chamado Domiciano exilou João para uma ilha, né, chamada Patmos. Esse foi o mesmo método que Diocleciano utilizou, banimento. Você era banido para uma ilha distante, lá ia morrer de depressão. Totalmente distante das civilizações, incomunicável, totalmente distante. Ele utilizou também um método do esfolamento, né? Morte também lenta e agonizante. O cristão era esfolado vivo se não renunciasse à sua fé. Olha, Diocleciano, o tetrarca, o déspota, ele acusou os cristãos de canibalismo. Como assim? Canibalismo? Olha, em todos os períodos da história, os cristãos se reúnem para participar da ceia, para celebrar a ceia. E a ceia é simplesmente um ato simbólico. Ceia não é um crime, é um simbolismo. O pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho simboliza o sangue, então é uma consubstanciação. Mas Diocleciano interpretou de forma distorcida.
Ele acreditou que os cristãos estavam praticando canibalismo, comendo carne humana. Os cristãos praticavam, celebravam casamento entre eles, pessoas da mesma fé, que professavam a mesma fé. Diocleciano entendeu isso aí de uma forma distorcida. Ele acreditou que estava vendo ali casamento entre pessoas com o mesmo vínculo genético. Só que os irmãos eram irmãos na fé, não eram irmãos genéticos, não eram irmãos biológicos, eram irmãos na fé. Mas Diocleciano entendia mal. Então ele acusou os cristãos de atos libidinosos, de obscenidade, de perversão, de casamento de irmão com irmão biológico. Então houve nos dias de Diocleciano a maior manifestação de intolerância religiosa. Olha, mas com a morte de Diocleciano vem um período de tranquilidade, um período de sossego para os cristãos. Ascende ao poder um imperador cristão, um imperador convertido ao cristianismo. Constantino. O primeiro edito que Constantino promulgou foi o edito de tolerância religiosa. Ele concedeu aos cristãos liberdade religiosa. Então cessou a perseguição. Cessou a perseguição. Então vamos falar um pouco sobre Constantino o Grande. Mas Constantino, ele foi de fato um imperador muito bom, mas ele tinha uma personalidade um tanto que enigmática e complexa. É isso? Constantino, eu diria que foi um composto de ser humano, né? Um composto de vários aspectos de ser humano. Ele tinha um lado bom, mas tinha também um lado ruim. Mas o fato é que ele beneficiou o cristianismo com dois editos. O edito de tolerância e o edito de Milão. Portanto, vamos continuar falando de Constantino? Venha com a gente por mais 8 minutos.